Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de HTML. Eu sou o Ivo Leão e hoje a gente vai estar vendo como colocar imagens no nosso documento. Vamos lá então. Vou abrir aqui a pastinha do curso de HTML e abrir o arquivo index no nosso navegador. Beleza. Está aqui então o que a gente estava trabalhando no vídeo anterior. Vou abrir o Visual Studio e a gente tem aqui os arquivos que a gente vinha trabalhando. Então o arquivo index.html, o arquivo sobre, o arquivo de posts, tudo que a gente vem fazendo nos últimos vídeos. Beleza. Para fazer o exemplo de hoje, eu preciso de uma imagem, obviamente. Então, eu resolvi, ao invés de deixar separado já a imagem, buscar uma imagem aqui junto com vocês. Eu vou lá no YouTube, vou no canal do Eterno Padawan, e aí eu vou pegar o logo do Eterno Padawan para a gente colocar aqui. Muitas pessoas às vezes não têm nem noção de como é que se copia um arquivo da internet, então eu vou aproveitar para mostrar isso aqui rapidamente. Está um pouco lento, mas já que vai. Ó. Eterno Padawan. Está bem lento mesmo. Ok, vou buscar aqui. Vou pegar essa imagenzinha aqui, botão contrário, salvar imagem como, ok? E vou salvar essa imagem no meu computador. Então, eu já tinha até testado anteriormente, deixa eu salvar aqui de novo, não tem problema, vai ficar duas vezes. Vou fechar aqui e vou vir aqui na pasta de downloads, que é onde eu baixei. Então tá aqui, ó, eu acabei baixando duas vezes, né, porque eu tinha testado antes, mas não tem problema. Vou copiar essa imagem aqui, então copiar ela, e vou colocar lá na pastinha do curso de HTML. Vou colar aqui. Beleza. E só para facilitar o nosso trabalho, eu vou renomear esse arquivo, ao invés de channels for profile, vou colocar aqui apenas logo, ok? O tipo do arquivo está aparecendo aqui para mim, JPG, tá? Isso é importante, é uma informação que vocês têm que começar a acostumar. Do mesmo jeito que a gente já tinha visto que os arquivos da página de internet em si são do tipo HTML, o arquivo de imagem tem extensões, tipos diferentes. No caso, esse arquivo é do tipo JPG. Beleza, então vamos lá no Visual Studio de novo e a gente vai ver que aqui ó, vai aparecer o arquivo logo.jpg, que é exatamente aquele arquivinho que a gente colocou. Vou só reduzir aqui o tamanho da janela, colocar aquela visualização lado a lado para facilitar o processo. Eu vou colocar aqui na mesma página, tá? Não vou me atentar muito a detalhes de formatação, de posicionamento, nada nesse sentido. Vou só colocar a imagem. Como que a gente coloca uma imagem, então? Esse trecho aqui, só lembrando, refrescando a memória, esse trecho aqui que eu marquei agora é o link que está escrito post 01, ok? Então, esse post 01 é um link, esse outro aqui, ó, sobre nós, é outro link, e eu vou inserir uma imagem logo abaixo. A tag para inserir uma imagem é IMG. Então, utilizando o facilitador aqui do Visual Studio, eu posso digitar apenas IMG, pressionar Enter, e ele vai preencher para a gente o esqueleto aqui, a estrutura básica do HTML para uma tag IMG. A gente pode observar que ele vem IMG, SRC e Alt. Esse SRC e o Alt são propriedades, atributos obrigatórios para a gente colocar numa imagem. Na verdade, o Alt não é obrigatório, mas é altamente recomendável, tá? Então, SRC é Source, ou seja, da onde está vindo, qual é a fonte dessa imagem, dessa referência, né? E Alt é um texto alternativo a ser exibido caso a imagem não carregue por algum motivo. A gente já vai testar isso e eu comento um pouco mais. Vamos lá. Então, a imagem em si, eu vou colocar esse logo.jpg. Lembrando que eu mostrei já nos outros vídeos, se eu apertar Ctrl e barra de espaço, ele aparece as opções que eu tenho aqui para navegar dentro do projetinho, né, dentro dessa nossa pasta. Então eu tenho aqui ó, logo.jpg. Posso clicar e ele já preenche para a gente. No Alt, que é o texto alternativo, vou escrever assim, ó, logotipo Eterno Padawan. Ok? Vou salvar esse arquivo, na verdade já dá com auto salvar, né? Só lembrando aqui, ó, tá com salvamento automático, então já salvou. E vou atualizar, porque o termo é refresh, né? Refrescar. Vou atualizar a página para a gente ver se essa imagem carrega aqui pra gente. Então vamos lá, vou clicar aqui
E tá aí, ó, ele carregou a imagem, deixa eu só fechar essa barrinha aqui embaixo, carregou a imagem do logo, logo depois dos dois links. Como eu falei, eu não estou me preocupando com posicionamento, formatação, que isso já vai estar vendo mais para frente. Então, estou simplesmente carregando a imagem aqui. Beleza, então funcionou. Agora vamos ver o seguinte. E se eu colocasse o nome errado desse arquivo? Errei o nome, digitei errado sem querer, alguma coisa aconteceu aqui. Ó. Vou colocar logo teste e vou salvar. Está salvo, né? Eu esqueço de estar com auto-salvar. E vou recarregar a página, vou refrescar a página. Então tá aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele aparece um íconezinho para representar que deveria ter uma imagem aqui, tá? E aparece aquele texto alternativo, logotipo eterno Padawan, que foi o que a gente escreveu aqui, ok? Então esse texto, deixa eu só reduzir aqui, ó. Esse texto que a gente escreve alternativo, ele vai aparecer justamente no caso de uma falha ao carregar essa imagem. Mas aí vocês vão falar assim, ah, mas eu nunca vou errar o nome do arquivo. Primeiro que isso pode acontecer, é relativamente comum acontecer, tá? E outra questão é que, de repente, a imagem não carregou por lentidão da própria conexão da pessoa, ou seja, da própria navegação da internet, ou o arquivo corrompeu por qualquer motivo no servidor, ou ainda o caminho está indisponível porque, na verdade, não está na mesma pasta, está em um outro servidor, coisa do tipo. Então, falhas podem ocorrer, ok? Então, para precaver, né, para evitar que isso aconteça, é bom colocar esse texto alternativo. Vou voltar aqui o nome normal, tá? Então aqui, ó, logo.jpg, e vou recarregar a página para a gente ver se carrega normalmente. Beleza, realmente recarregou. Além dessas duas propriedades, né, desses dois atributos que a gente colocou aqui, que são a fonte, da onde está vindo, né, esse source, e qual o texto alternativo no caso da falha de carregamento, eu tenho duas propriedades interessantes aqui que podem ser úteis, que são a largura e a altura. Largura em inglês, que é width. Então aqui, ó, a largura. Eu posso ajustar essa largura da imagem, então diretamente aqui no HTML. Vou colocar, por exemplo, o valor 100. Esse valor ele está em pixels, ok? A unidade de medida que indica cada pontinho que forma a tela pra gente, tá? Um pixel. Então, no caso 100, ele vai ter uma largura de 100 pixels. Vamos ver o que acontece quando eu recarregar a página aqui, ó. Ele realmente reduziu a imagem, tá? Então ele está com 100 pixels de largura. E o que a gente pode observar é o seguinte, a altura também foi alterada, porque ele aumenta ou diminui, né, ajusta esse tamanho proporcionalmente. Ele só não vai fazer esse ajuste proporcional se a gente determinar a largura e a altura com valores desproporcionais. Vamos fazer um exemplo aqui agora? Eu vou trocar essa propriedade, vou apagar ela aqui, ó. Eu vou colocar a propriedade de altura, height. Tá aqui, ó. Eu vou colocar 50 pixels para a gente experimentar. Vou recarregar e a gente vai ver que ele vai diminuir de novo o tamanho, né? Porque eu coloquei um valor menor. Então tá aqui, ó, 50 pixels. E de novo ficou proporcional. Ele não distorceu a imagem, ela continua a proporção correta de largura e altura. Agora eu vou adicionar a propriedade largura de novo. Opa, tá ao contrário. Tô digitando peso, tô viajando aqui. Largura, vou colocar com 100 pixels, que nem eu tinha feito antes. Vou esticar um pouquinho aqui, ó. Com 100 pixels a largura e a altura com 50 pixels. Vamos ver o que acontece com a imagem. Vou recarregar e tá aí. Agora eu noto que realmente ela está distorcida. Ela está com 100 pixels de largura, 50 de altura. Vou distorcer mais ainda colocando um valor mais baixo na altura, recarregar a página e tá aqui, ó. 100 de largura, 30 de altura. Isso é possível, como a gente está vendo, mas não é nada recomendável, tá? O ideal é você ajustar valores proporcionais. Então, que nem essa imagem de exemplo, ela tem largura e altura iguais originalmente. Então, o certo é eu colocar o mesmo valor, para que fique proporcional, ok? Ou fazer como eu fiz no início, atribuir apenas um dos valores, seria uma possibilidade, e aí ele automaticamente ajusta o segundo valor, né? Para que a gente tenha a proporcionalidade garantida sem distorcer a imagem. Beleza. Então, largura e altura que eu acabei de mostrar, width e height, são propriedades do próprio HTML. Mas a gente também pode formatar isso através do CSS. Eu já tinha comentado isso com vocês em outro vídeo falando um pouquinho sobre a tag style. Vamos recarregar sem essa propriedade de largura para ver o que acontece. Então voltou aqui ao normal.
E agora eu vou determinar essa proporção, né, esse dimensionamento através da tag style. Então aqui dentro eu vou escrever assim, ó, largura, e vou colocar 100 pixels. Nesse caso eu tenho que utilizar a unidade de medida px, ok? Porque aqui eu poderia utilizar outras unidades de medida, inclusive unidades de medida relativas, que isso a gente vai estar vendo mais pra frente quando eu fizer minha série aí de CSS. Então eu determinei aqui a largura em 100 pixels. Vamos ver se o resultado é o mesmo? Vou recarregar. E tá aí, ó, a mesma coisa que a gente viu antes. Quando eu determinei a largura através do HTML, ou seja, através da propriedade width, que é a largura, ficou igualzinho, tá? Então, visualmente falando, é a mesma coisa. Só que tem alguns pormenores. O que acontece é o seguinte, a estilização através de CSS tem muitas vantagens. E, de novo, eu vou estar explicando isso numa série específica de CSS que eu vou começar a produzir um pouco mais pra frente, depois que a gente tiver evoluído um pouco mais no HTML. Então, por enquanto, só memorize que tem essas duas formas. É interessante a gente saber que existe a propriedade de largura através do HTML, que em alguns momentos pode ser bem útil, tá? Mas saber estilizar através do CSS tem as suas vantagens, ok? Então eu vou fazer, para finalizar aqui, uma última variação de como carregar a imagem através de uma outra pasta, numa subpasta. A gente já viu esse conceito em outro vídeo, quando eu estava mostrando a questão aqui do caminho posts, tá vendo aqui, ó, posts 01. Eu vou fazer o mesmo esquema, colocando agora essa imagem dentro dessa pasta posts. Vamos lá, ó. Vou pegar esse arquivinho aqui, vou arrastar para a pasta posts. Ele vai perguntar se eu realmente quero mover, ok? Beleza. E agora eu vou voltar aqui no index e olha o que acontece. A referência da minha imagem, né, ainda continua igualzinho, logo.jpg. Só que a imagem não está mais na pasta principal do meu projeto. O que vai acontecer quando eu recarregar a página? Vamos lá. Não vai aparecer a imagem, novamente pelo mesmo tipo de problema. A imagem não foi encontrada. Mas por que não foi encontrada? Porque ela não está no local que é a raiz, ou seja, na pasta do projeto. Não está mais aqui, ó, junto com o index. Ela está numa subpasta chamada posts. Então, para eu corrigir isso, eu posso escrever aqui posts barra logo.jpg. Inclusive, o Visual Studio já mostrou aqui para mim que encontrou esse arquivo logo.jpg aqui. Então, agora, se eu recarregar a página, vamos testar? Ele realmente conseguiu encontrar a pasta. Desculpa, a imagem dentro da pasta. Recapitulando, né? Eu poderia ter escrito diretamente assim, ó, Ctrl barra de espaço, ele vai mostrar os recursos disponíveis, né, arquivos disponíveis. Eu posso clicar em Posts e aí eu clico em logo.jpg. E aí recarregando, obviamente, o resultado é o mesmo, ok, pessoal? Então é isso por esse vídeo, eu espero que tenham gostado. Então aquele joinha é sempre muito bem-vindo, tá? Se não é inscrito ainda no canal, considere se inscrever, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e qualquer dúvida, fique à vontade aí deixar nos comentários que eu estou sempre lendo para poder ajudar vocês e melhorar o nosso trabalho. Beleza, pessoal? No próximo vídeo provavelmente eu vou estar falando sobre link com imagens, ok? Se não for no próximo, é logo depois. Então é isso. Tem muita coisa para ver ainda de HTML. Espero que estejam gostando da série e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!